emocionante ler esse devocional. Para quem não tem visto, Gênesis capítulo 28, versículo 11 ao 14. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-ão ao ocidente da terra, e ao ocidente, ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Agora vamos estar lendo o texto áureo se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, e no versículo 33. Eu vou estar lendo primeiro e depois repetimos todos eles. Como está escrito: Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Romanos, capítulo 9, versículo 33. O 3, todos juntos. 1, 2, 3. Como está escrito: Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Romanos, capítulo 9, versículo 33. Hoje ele está, pode passar, vai estar na lição de hoje. Peço que a irmã aí, depois que a voz de oração. Título: Jesus é a rocha e pedra de espina. Não sei se foi falado já quando o Rodrigo encarregado da congregação, mas está aqui conosco, porque ele está dando aula na Caxambu, se não falo a memória. E também o irmão Eric está acompanhando então já com o Rodrigo lá na Caxambu. A nossa revista está lá na página 16. Eu vou ler o primeiro versículo e depois os irmãos na sequência vão lendo os demais. Para ajudar, ainda esqueci meu óculos. O texto base está então no livro de Isaías, capítulo 28,
versículos 16 ao 18, Romanos capítulo 9, versículo 33, que acabamos de ler, e no Salmo 118, versículo 20 ao 26. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apressa. Integrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E a vossa aliança com a morte se anulará, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por ele pisados. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, a morte da escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Essa é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvai-te. Pode ir. Vai. Leia. Louvai-te-ei, pois me escutaste e te fizeste da minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto, maravilhoso és aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos, alegremo-nos nele. Salva-nos agora, te pedimos ao Senhor, ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vós bendizemos desde a casa do Senhor. Amém. Quando analisamos a riqueza que está em Cristo Jesus, deparamos-nos com Ele desde os primórdios, como rocha viva, rocha de Meribá, lugar onde podemos colocar a planta dos nossos pés com firmeza, o solo rochoso que dá sustentação para a nossa casa e principalmente é o fundamento, a pedra principal para a nossa vida espiritual com Deus. Saibamos nós que Ele é uma rocha inabalável, este é o nosso Deus. Percorreremos no aspecto bíblico do Antigo e Novo Testamento, buscando referências para o nosso Jesus, rocha viva. Esta é a introdução. Da introdução eu quero pegar só ali as 3 primeiras linhas. Quando analisamos a riqueza que está em Cristo Jesus, deparamos-nos com Ele desde os primórdios. Normalmente, aos leitores da Bíblia, a gente vai perceber de uma maneira mais clara a presença de Jesus quando nós vemos no Novo Testamento, que vai ser mais específico, né? Mas o tema desta lição, o conteúdo proposto é símbolos, é tipo, é antitipo, e vai mostrar Jesus no Antigo Testamento através de símbolos, de tipos, né? Em que às vezes a gente vai ficar surpreso com as coisas que aconteciam lá atrás, e eles não tinham entendimento, irmão Walter, que aconteciam muitas vezes. Este é um exemplo da pedra de Jacó, quando ele deita a sua cabeça, ele não tinha noção daquilo que estava simbolizando aquele acontecimento lá no futuro, e isso estaria representando e a verdadeira revelação destas coisas. Muitas vezes a gente, ou na maioria das vezes, a gente fica preso ao texto e a gente não consegue enxergar esse texto ao longo da Bíblia, e a gente precisa fazer esse exercício, porque muitas coisas no Antigo Testamento elas já apontavam para a vinda de Jesus, já apontavam que Jesus, o Filho de Deus, viria morrer na cruz do Calvário por nós. Lucas capítulo 24, versículo 36 ao versículo 49, vai dizer assim: Jesus, depois de ressuscitar, os seus discípulos estão todos reunidos e Jesus vai aparecer no meio deles. Lucas capítulo 24, versículo 36 em diante. Olha só sobre isso que eu falei agora. Lucas capítulo 24, versículo 36. Os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar e Jesus
depois de ter ressuscitado, chega no meio deles e os saúda e lhes diz: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditar eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse: tende aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Trocando essas três menções aqui, Jesus estava dizendo tudo que no Antigo Testamento estava falando a respeito de mim. Ele lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer. Ou melhor dizendo, depois que Jesus fala ali que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, então a Bíblia vai dizer: então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer, ressuscitar entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados de todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Veja aqui que Jesus está trazendo para eles algo que era conhecido por eles: o Antigo Testamento, os profetas, a Torá, os Salmos. Mas muito dessas coisas, ou a maioria dessas coisas que estavam acontecendo lá, eles não tinham revelação, eles não tinham entendimento. Então, quando Jesus começa a explicar e começa a se mostrar para eles no Antigo Testamento, nas Escrituras, então a palavra vai dizer: se abriu-lhe o entendimento. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus vai enviar o Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 16, 17 e 26. Quem achou pode ler, por favor. Outro ache Evangelho de João, capítulo 15 e versículo 26. João 14. João 14, versículo 16, 17 e 26. 16, 17 e 26. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Agora o 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. João 15, 26. Quem? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Amém. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12 e 13. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém? Então, irmãos, Jesus, quando estava com eles ali, antes de ter assunto ao céu, Jesus revela as Escrituras, eles entendem, se abrem o entendimento. Mas depois Jesus vai ser elevado aos céus. E então ele envia a pessoa do Espírito Santo para que este entendimento das Escrituras, aleluia, seja promovido e gerado pelo Espírito Santo dentro de cada um de nós. Ele disse que o Espírito o mundo não pode receber, mas nós receberemos e ele estará em nós. E ele, então, estando em nós, ele vai nos ensinar todas as coisas.
todas as coisas que Jesus tinha dito, todas as coisas que estão escritas na palavra do Senhor. Então, pelo Espírito, nós podemos compreender, entender e ter a revelação das coisas de Deus, enxergar Cristo no Antigo Testamento. Então, nós precisamos sempre, antes de ler as Escrituras, antes de ler a palavra do Senhor, quem sabe um momento de oração e pedir para que o Espírito Santo revele, descortine, abra os nossos olhos, para que nós entendamos a revelação da palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Primeira parte da lição, então, página 17, vai falar de Jesus, a pedra de Jacó. Eu não vou ler o texto ali, mas se os irmãos quiserem acompanhar na revista, vai pelo mesmo caminho, certo? Trazendo essa experiência de Jacó, essa questão de a pedra de Jacó, capítulo 28 do livro de Gênesis, ele vai começar a contar um pouco dessa história, um pouco desse contexto, em que vai falar que Jacó, um pouco antes vai falar que Jacó vai comprar, melhor dizendo, a bênção do primogênito de Esaú. Esaú então vende, troca por um prato de lentilha, vende, enfim. E desde aí em diante, então, também ele vai se vestir com pelo, depois mais nesta história, para se passar por Esaú, para herdar a bênção do seu irmão, né? Então, dentro desse cenário, desse contexto, Jacó precisa fugir de casa, né? Porque o seu irmão Esaú queria tirar a sua vida. O texto vai dizer que estava nos planos de Esaú, depois da morte de Jacó, ele tirar a vida do seu irmão. Depois da morte de Isaac, Esaú tirar a vida de Jacó. E também em busca de uma esposa, ele é enviado então para a família da sua mãe, para a casa de Labão, para de lá buscar uma esposa. Então ele vai sair de Berseba com destino a Parã. De Berseba a Parã, segundo a história, daria de 20 a 30 dias de caminhada, ou de trajeto, né? E seria em torno de 643 a 750 quilômetros. O senhor que é viajado até a Uruguaiana tem 600 e pouco. Daqui a Curitiba tem 700. Daqui a Curitiba uma viagem de 30 dias, talvez de camelo, de a pé. E ele sai sozinho com o seu bordão. No meio do deserto, não tem estrada pavimentada, não tem segurança, não tem posto, não tem hotel, é só relento. Então ele sai nesta condição adversa. Quem sabe sai também atemorizado o seu coração, quem sabe Esaú está vindo atrás. E num determinado momento ele chega a uma parte do caminho, então ele vai dormir e vai colocar uma pedra debaixo da sua cabeça. E aonde então entra neste cenário a pedra de Jacó. E quando ele vai pegar no sono com a cabeça na pedra, com essa cabeça sobre a pedra, então ele vai sonhar. E através então desta pedra e deste sonho, ele vai chegar aos céus abertos. E ele vai enxergar anjos subindo e descendo naquele lugar. E então a voz de Deus vai falar com ele, vai falar sobre as promessas que Deus tinha sobre a vida dele, e eram semelhantes ou a continuidade da bênção do seu avô Abraão. E então, quando Jacó se acorda, ele vai dizer: verdadeiramente Deus está neste lugar. Deus está aqui, nesta condição adversa de Jacó. A pedra que ele estava colocando a cabeça sobre ela, naquele sono, naquele sonho, ela vai representar a Cristo, porque Cristo é o único que pode nos conduzir a Deus, é o único que pode nos fazer a chegar a Deus. Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então se abre os céus no seu sonho e ele enxerga uma porta aberta no céu.
E aí ele vai mudar o nome daquele lugar que se chamava Luz para Betel, né? No prefixo El no final quer dizer Deus. Então Bet-El, Bet, casa, El, Deus, casa de Deus. E ele vai levantar aquela pedra como símbolo da casa de Deus, que a casa de Deus naquele lugar estaria erigida sobre aquele símbolo que era aquela pedra. Glórias a Deus. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43 ao 51. Quem achou pode ler para nós, por favor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43 ao 51. 43, 51. Isso. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhes: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhes Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui vem aqui um verdadeiro israelita, em quem há dolo, não há dolo. Até o Valendo. Até o 51. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhes: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhes: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhes: por que te dize, vi-te debaixo da figueira? Crês? Como coisas maiores do que estas verás. E disse-lhes: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Deus. Não é a mesma coisa que está escrito na história de Jacó, no capítulo 22. Jesus agora está dizendo: eu sou a pedra. Aquilo que Jacó viu, agora vocês vão passar a ver também. A revelação que ele teve, vocês vão passar a ter também. Então Jesus está dizendo: aquilo que aconteceu lá foi um símbolo do que vai acontecer a partir de agora. Aquela oportunidade, quem teve foi Jacó. Mas a partir de agora, vocês vão ver sobre o Filho do Homem os anjos subindo e descendo. Então aquele símbolo que aconteceu com Jacó estava prefigurando, sendo sombra de uma coisa maior que iria acontecer. Aquela pedra gerou uma conexão, a pedra é Cristo. E agora Jesus está dizendo: eu sou a pedra. E a partir de agora, vocês vão ver os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54 ao 56. Quem pode ler, por favor? Então Jacó teve um sonho, Jacó viu a porta aberta no céu, Jacó viu os anjos subindo e descendo. Isso aconteceu num sono sobre uma pedra. E Jesus, quando vai falar então para Natanael, ele está dizendo: olha, eu sou a pedra, vocês vão continuar enxergando agora os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Veja o que acontece agora. Atos capítulo 7, versículos 54 e 56. 7, versículo 54 ao 56. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e guilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado 56. Saulo. O que ele vai ver agora aí, quando ele vai ser apedrejado, cheio do Espírito Santo? Lembra que nós lemos lá no começo, que é o Espírito quem revela a palavra, quem nos revela Cristo.
Agora, quando ele vai ser apedrejado, ele vê os céus abertos e vê a pedra que estava embaixo, na cabeça de Jacó. A pedra que estava perante os apóstolos, os discípulos perante ele. Agora a pedra está em cima. Ele olha para o céu e enxerga a pedra que é Jesus junto ao trono do Pai. Aleluia. Glória a Deus. E o que é mais espetacular nesse texto? Ele vê os céus abertos. O céu foi aberto para Jacó. Jesus prometeu perante Natanael: vocês vão ver os céus abertos, os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E agora Estevão, quando vai morrer, ele tem a revelação pelo Espírito Santo. Ele vai enxergar o céu continuava aberto. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Bendito é o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Quem achou pode ler, por favor. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Amém? Patriarcas, céu aberto. Jesus, céu aberto. Estevão, início da igreja, céu aberto. Final dos tempos, João na ilha de Pátimo, o céu continuava aberto. A revelação da pedra lá de Jacó, ela está atravessando gerações e o céu continua aberto. O céu continua revelando as maravilhas de Deus para a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Mas falou em anjo aí, né? Subindo e descendo, né? Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14, quem achou pode ler. Então olha que extraordinário, uma revelação lá atrás, tão simples, uma pedra, um sonho, uma porta aberta no céu, anjo subindo e descendo, parece loucura para muita gente, mas Jesus cumpre isso, e ele fala que sobre ele estaria acontecendo, e Estevão já vê ele lá no céu, e o céu continua aberto, e agora João lá na ilha de Pátimo vê o céu aberto, Jesus lá no céu, no final dos tempos falando a mesma coisa, que coisa extraordinária da parte de Deus essa palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. E a qual dos anjos disse: jamais assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amém. Está falando dos anjos aqui. Lá em Jacó, anjos subindo e descendo, protegendo, cuidando. Jesus está dizendo, anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Foi, um anjo veio falar com Maria, com os pastores veio anjo, quando ele saiu da tentação no deserto veio anjo, e por aí vai. Pedro na prisão veio anjo, e os anjos se manifestam. Veja que extraordinário, lá a pedra era Cristo, o anjo subindo e descendo, Jesus vai dizer que vê subindo e descendo, agora Estevão vê Jesus no céu, João vê Jesus no céu, e a palavra está dizendo aqui que os anjos continuam subindo e descendo, porque eles são ministradores que trabalham em favor daqueles que vão herdar a salvação. Glória a Deus! A porta do céu não se fechou, a revelação de Jacó não se fechou, em Cristo ela está sendo continuada, consumada, e os anjos continuam subindo e descendo, trabalhando em favor da igreja, em favor daqueles que vão herdar a salvação de todos nós. Os anjos continuam trabalhando, porque essa é a vontade de Deus, que eles nos ajudem, que eles nos socorram, que eles nos livrem. Amém, irmãos? Glória a Deus, que coisa maravilhosa é essa palavra da parte do Senhor. Parte 2. Jesus, a rocha de Meribá. Isso aí já vai estar lá pelo livro de Êxodo, capítulo 17. Vamos contextualizar um pouco. O povo de Israel sai então do Egito e atravessa o Mar Vermelho. Depois, na caminho de 3 dias do Mar Vermelho, eles têm sede e já começam a reclamar, e eles chegam num lugar chamado Mara. Mara que significa amarga. Então as águas eram amargas. Moisés ora a Deus, Deus disse: pega uma árvore, joga lá. Então as águas ficaram potáveis e eles passaram
a tomar as águas. Então, Mara quer dizer amarga, né? Depois daí eles saem em direção ao deserto de Elim, caminham algum tempo e eles chegam lá a 12 fontes com 70 palmeiras. Lá a água era potável, estava tudo maravilhoso. Se levantam dali e vão para o deserto de Sim. Lá eles vão acampar, lá vem as codornizes, lá vem o pão, lá vem o maná, lá vem toda a provisão de alimento de Deus para eles. Depois eles seguem mais para frente e eles chegam a um lugar chamado Refidim. Refidim, eles começam novamente a reclamarem que as coisas lá do Egito eram maravilhosas, que eles não tinham água, que eles iam morrer. Então agora Moisés vai para a presença de Deus e Deus vai dizer assim, ó, fere a rocha. E aí Moisés então ele vai ferir a rocha e a rocha vai dar água para toda a nação de Israel. E depois eles seguem um pouco mais para frente e eles vão chegar ao deserto de Zim, ou Cádiz, ou Meribá. E quando eles chegam nesse lugar também não tem água. E eles também reclamam novamente. E aí o que vai acontecer? Moisés vai para a presença de Deus e Deus vai dizer assim, fala a rocha e ela vai te dar água abundante. E aí quando Moisés volta para o povo, Moisés volta meio brabão, porque o povo estava murmurando contra Deus. Moisés vai levar o seu cajado e ele vai ferir a rocha. E isso vai desagradar a Deus, né? Vai desagradar o Senhor. Mas mesmo assim a rocha ferida não deixou de dar a sua água. Então a água foi abundante. Até no texto ali ele vai dizer que parece que é um caminhão-pipa, que é uma torneirinha, que cada um vai com um baldinho, mas a água não era dessa forma, porque tinha milhões de pessoas no deserto. Então aquela rocha, ela botava água sem parar, fonte inesgotável de água no deserto. E aí então é o que o apóstolo Paulo vai escrever quando ele escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, quem achou pode ler, por favor. 4. Isso. E beberam tudo de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Glória a Deus, a pedra era Cristo. Aquela pedra ferida era um tipo, uma simbologia de Cristo, porque Cristo daria a verdadeira água. Vamos mais em frente, Salmo 75, versículo 15 e 16, quem achou pode falar, por favor. Salmo 75, versículo 15 e 16. Tu abriste fontes e ribeiros, secaste rios caudalosos. Até quando? 15 e 16. Teu é o dia, tua também a noite. 75. Ah, não, desculpa. Tá, mas 75 não tem fim. Vai É, até não 10? tem fim. Não tem 5, tem, vai até o 10. Não, é 74. Acho que é, deixa eu ver. 54. 74. É, foi o que eu tava vendo. É o 74. Se tivesse o óculos, não tinha nada. 15? 78, 15. No deserto, fendeu rochas. Eles deu a beber abundantemente, como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Glória a Deus. Então o salmista aqui está falando de experiências passadas, né? Dessa história de Moisés, de ferir a rocha, de vir a água, enfim. Agora vem Jesus, capítulo 4 de João, versículo 6 ao versículo 14. Quem pode ler para nós, por favor? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6 ao versículo 14. E estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Samaria, como
sendo eu judeu, me pediste de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe dirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Amém? Então Jesus está falando para ela de uma fonte que inesgotável, que saciaria a sede. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 ao 39. Quem achou pode ler, por favor. Versículo 37 ao 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. O outro acha Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. João 14, 15. Capítulo 14, versículo 15. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. É aqui, tem aqui? Esse é o 15? Não. 16. Ah, né? É 16? Ela leu 15 e 16. Tá. Jesus vai rogar ao Pai e ele vai dar outro Consolador, e ele vai enviar outro Consolador. João 16, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Amém? Então, a rocha ferida é Cristo, a fonte de água abundante e inesgotável. Paulo faz essa associação em Coríntios capítulo 10, versículo 4, que a rocha era Cristo, que a rocha o seguia. Jesus vai dizer no último dia da festa, no capítulo 7 que nós lemos, e fluiria, quem crê dele, no seu interior fluiriam rios de água viva, uma fonte inesgotável para a vida eterna. E aí então, irmãos, João 14, 16, a gente está vendo que é Jesus quem envia o Espírito Santo. Então aqui tudo se encaixa. Jesus é a rocha, o Espírito Santo é a água, e nós somos aqueles que vamos nos saciar dessa água que vai jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Conseguimos entender isso? Tipos e figuras, símbolos de coisas acontecendo que no tempo da igreja ela iria ser aplicada de uma maneira totalmente, uma revelação espiritual daquilo que lá atrás não se tinha o entendimento.
aquilo era uma ação simples, era um socorro, uma providência de Deus, sim, mas apontando para uma coisa lá no futuro, que iria acontecer, que através da rocha ferida, que é Cristo, a água abundante que iria jorrar é o Espírito Santo, e em nós ela vai jorrar para a vida eterna. Em Efésios, no capítulo 1, 2 e capítulo 4, a Bíblia vai dizer que nós somos selados com o Espírito Santo para o dia da promessa, que Ele é o penhor da nossa salvação, ou seja, que Ele é a marca de propriedade que nós somos de Cristo. Então a água que Jesus prometeu, que a rocha que é Cristo prometeu, verteu é o Espírito Santo. Ele disse: eu vou, Pai, eu vou enviar. E quando nós tomamos e bebemos dessa água do Espírito Santo, ela vai nos conduzir, nos sustentar para a vida eterna. No dia do arrebatamento da igreja, no dia da redenção, é o Espírito Santo que vai nos entregar a Cristo. É essa água que vai nos dar saúde, é essa água que vai nos dar vida, é essa água que vai nos conduzir para a vida eterna. Muita gente hoje vive no deserto, muita gente hoje vive com sede. Muita gente hoje vive um evangelho raso, muita gente vive hoje bebendo a conta-gotas, mas Jesus está dizendo: o Espírito Santo é uma fonte inesgotável de água viva, ela jorra, ela brota, ela tem força, ela é uma correnteza, e ela vem para nos inundar, para nos encher. Paulo vai dizer aos Efésios também: não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deixa a água transbordar, deixa a água encher. Aleluia, glória a Deus. Jesus não prometeu, a Bíblia diz que Jesus não dá o seu Espírito por medida. Então que coisa tremenda, extraordinária. Jesus está dizendo: é fonte, é inesgotável, é para a vida eterna, vai fluir sempre, é água limpa, é água potável, é água pura, é água santa. Glória a Deus, aleluia. Então aquilo que foi lá para eles uma rocha ferida, para nós é Cristo, aleluia, enviando o Espírito Santo, que vai nos saciar a nossa sede espiritual e vai nos conectar a Deus. Até quando vai isso? Nunca vai faltar esta água até o dia que nós entrarmos nas mansões celestiais. Porque também da mesma forma Deus agiu com Israel. A Bíblia vai dizer que o maná, que vai dizer que as codornizes, que o alimento, que o sustento, que a provisão de Deus quando o povo estava no deserto, vai dizer que nunca se envelheceu as sandálias dos seus pés, as suas roupas nunca ficaram rasgadas, nunca se inchou os tornozelos, mas somente depois que eles atravessaram o Rio Jordão, que comeram dos frutos da terra, aí sim parou a provisão do milagre divino. Eles passaram, porque eles entraram na promessa. Da mesma forma, todas as coisas que Deus faz por nós só vai cessar quando nós estivermos na glória com Cristo. Amém, irmãos? Bendito é o nome do Senhor. Jesus, a pedra de esquina, o tópico 3 da nossa lição. Quem achou Salmo 118, versículo 22 e 23, por favor. (118), versículo 22 e 23. A pedra que os construtores rejeitaram, essa vem a ser a principal pedra angular. 23. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Glória a Deus. Está falando de uma pedra angular, e de uma pedra que talvez ou certamente ele nem entendia a revelação daquilo que ele estava falando. Volta na anterior lá, por favor. Pedra, ou volta, vai na outra. Não. Pedra angular é aquilo ali, não é aquela pedra branca lá no meio. Nesse tempo ela não tem ferro, não tem toda essa estrutura, né, de obra, etc e tal. Então naquela estrutura de pedra elas não têm cimento entre elas. É uma pedra posta sobre a outra, e o que dá sustento é aquela pedra do meio, porque ela calça tanto a parede da esquerda que encosta nela, quanto a da esquerda. Se você tirar aquele negócio, ela vai encurvar e ela vai cair. Então, olhando para aquilo ali, ele fala que aquela pedra é a pedra angular. É a pedra mais importante da construção, que dá sustento, que dá suporte. E trazendo esta aplicação para nós, para a igreja, conforme a palavra está trazendo,
ela vai aplicar isso a Cristo, aquele que dá sustento, aquele que deixa tudo de pé, aquele que nos dá condições de permanecermos vivos na presença do Senhor. Passa outra lá, por favor. Essa é a pedra de esquina. Essa pedra ela tinha que ser perfeita, porque além dela dar sustentação, ela ainda fazia o ângulo correto para as duas laterais, para que a parede saia reta. Então, irmãos, pode olhar ali também, que ali não tem cola, não tem tijolo, não tem reboco, não tem nada, é pedra sobre pedra. O templo de Israel também foi construído assim. Então a pedra precisaria ser perfeita, porque além de ela dar suporte, sustentação, alicerce, ela ainda deixava toda alinhada as paredes das laterais. Então quando está falando de Cristo, está falando que ele deixa tudo alinhado, que ele deixa tudo perfeito, que ele é a pedra de esquina, que ele dá sustentação, que ele deixa as coisas bem organizadas. Ela é o suporte, ela é o alicerce da casa. A pedra que inaugurava, por exemplo, as construções nessa época sempre era a pedra de esquina, porque ela ia dar o ângulo da parede, tanto para a direita quanto para a esquerda, e ela ia dar o sustento para a construção subir. Ela era o alicerce e o alinhamento da casa. Por exemplo, quando vai se inaugurar uma obra, normalmente se lança uma pedra, né? A pedra inaugural, vai lá, se bota uma fita lá e se inaugura em cima dessa pedra, né? Então naquele tempo lá a obra então ela era acontecida assim, ela era realizada assim, né? A pedra tinha que ser perfeita para que ela fizesse o seu trabalho. Da mesma forma eles estão usando esse exemplo para trazer algo espiritual, a construção de uma casa espiritual que somos nós, e essa pedra é Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Mateus capítulo 16 e versículo 18, quem achou pode ler, por favor. Mateus 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus, Jesus falando que ele era a pedra. Troca aí, não, outra. Aí, os historiadores dizem que Jesus, quando falou esse versículo aí, é Cesareia de Filipe. E as portas do inferno é aquela caverna grande lá, que era do deus Pan, da mitologia grega. E ali do lado eram outros deuses com letra maiúscula, ou a esposa do deus Pan. E ali dentro então era feito sacrifícios, e o nome daquele lugar ali era chamado na época de Porta do Inferno. Então é neste lugar que os historiadores entendem que Jesus estava quando ele vai dizer que ele estava em algum lugar sobre aquelas pedras, e ele vai então trazer esse simbolismo e vai dizer para Pedro, sobre esta pedra, sobre ele, Jesus, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Se nós estivermos sob Cristo, não tem de demônio, não tem diabo e não tem inferno que nos derruba. As portas do inferno, elas não prevalecem contra o homem e mulher de Deus, que está com a sua vida alicerçada sobre a pedra de esquina, sobre a pedra angular, está bem consolidado, está bem edificado, e aí a gente em Cristo, a gente vai vencer todas as barreiras. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Quem pode ler, por favor? Já estamos finalizando, mas está bem certinho dentro do horário. Tudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Glória a Deus. Viu só o que Jesus está dizendo aí, ensinando as pessoas a respeito de novo de algo familiar e cotidiano para eles: construção, edificação.
E ele estava falando, dentro desse contexto, ele vai falar a casa sobre areia, que não tem alicerce, que não tem base, que não tem fundamento. Ela tem aparência só. É bonita, né? Mas quando vem o vento, vem a chuva, ela vai embora. Mas Jesus está falando de uma outra casa, da casa que é construída pela rocha, em cima da rocha. O seu fundamento é sobre a rocha. E a rocha é Cristo. Se alguém ouve o que ele está dizendo, ó, edifica a tua casa, edifica a tua vida sobre mim, porque vai vir o vento, vai vir a batalha, vai vir a luta, vai vir a dificuldade, mas não vai cair. Pode dar uma trepidada, pode dar uma balançada, mas não vai cair. Para terminar, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 ao 8, diz assim: chegando-vos para ele a pedra viva, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Desobedientes tropeçam na pedra, porque não obedecem à palavra. Mas ele está dizendo aqui que quando nós somos obedientes, nós nos chegamos à pedra viva de Cristo. E aí nós passamos a ser pedras vivas também, tiradas da rocha. Estando em Cristo, nós somos pedras vivas. Pedro está dizendo: a origem de vocês é de uma rocha viva, e vocês são pedras vivas, e são edificados, e vocês passam a ter alicerce. Então, Jesus, irmãos, é a base de tudo. A palavra aqui está falando esta lição de muitos símbolos. Muitas vezes a gente não entende e não compreende a profundidade do que ele quer dizer. Está usando de exemplos básicos do cotidiano deles, que nós precisamos aplicar para nós no contexto espiritual muitas vezes. E aqui está dizendo, então, a pedra de Jacó era Cristo, a água era o Espírito Santo, e aqueles que bebiam era a nação de Israel, hoje é a igreja. A fonte de Meribá, que foi ferida, mas não deixou de dar água. Cristo foi ferido na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, enviou o Espírito Santo, e a rocha ferida, que está no céu agora, vista por Estevão, vista por João, ela continua a brotar água através do Espírito que ele enviou. E eu e você continuamos com a oportunidade de beber desta água viva, para jorrar para a vida eterna. A pedra angular fala de sustentação, fala de perfeição. Nós lemos aqui, casa edificada sobre a rocha. Então, que o nosso lar, que a nossa vida espiritual, ela esteja sempre edificada em Cristo e na sua palavra. Não em modismos, não em muitas coisas que se escuta por aí, mas sobre a sua palavra. Sobre a sua palavra. A sua palavra vai nos manter firmes na presença do Senhor. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Espero ter conseguido transmitir a lição dos irmãos. Os irmãos passem aqui na frente, por favor, vamos orar.